Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é numa gigante que vem ganhando muito espaço, a Vinci Compass. Oi, e que gigante, né? Estamos falando de uma gestora que fechou 2024 com, assim, 327 bilhões de reais sob gestão e assessoria. É um número impressionante, realmente, e com uma presença que se espalha por toda a América Latina. Exatamente, e para a nossa conversa hoje, a gente está se baseando nos documentos mais recentes deles, né? O relatório anual, o Form 20F de 2024 e os resultados financeiros que saíram até junho de 2025. Importante lembrar também, né? Antes era a Vinci Partners Investments Limited, agora é Vinci Compass. Isso, depois da combinação de negócios com o Compass Group. É uma mudança-chave. E a empresa está listada lá fora na Nasdaq, ticker VINIP, usa IFRS e reporta tudo em real. Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui é quase vestir o chapéu de analista financeiro, daqueles com, sei lá, 20 anos de mercado, CFA no bolso, para entender de verdade o modelo de negócio, a saúde financeira, o que move essa empresa. E essa fusão com a Compass é central para entender o momento atual deles, né? Com certeza. Então, vamos começar pelo começo. O que a Vinci Compass faz exatamente? Como ela ganha dinheiro? Olha, de forma simples, a Vinci Compass é uma gestora independente. O foco dela são os chamados ativos alternativos e também soluções de investimento mais globais, sabe? Mas com um pé muito forte aqui na América Latina. Então, não é um bancão tradicional oferecendo CDB, né? Não, de jeito nenhum. Pensa mais numa boutique de investimentos, bem especializada. O negócio deles é ir além do básico de ações e títulos públicos. Eles trabalham com private equity, infraestrutura, crédito privado, imóveis, até floresta entra na conta. Entendi. É um cardápio mais sofisticado, para o investidor que busca algo diferente, talvez com mais risco, mais potencial de retorno maior. Exato. É para quem tem mais estômago e geralmente mais conhecimento do mercado. O grosso do negócio deles é justamente gerenciar fundos de investimento nessas classes de ativos. E como isso se organiza lá dentro? Depois da fusão, imagino que tenha mudado. Mudou sim. Agora eles reportam em 6 grandes áreas, né? Tem a Global IPS, que são produtos de investimento e soluções globais, uma plataforma bem ampla. Aí tem crédito, tanto público quanto privado. Ok. Tem private equity, que é investir em empresa que não está na bolsa. Equities, que são as ações. Real assets, que junta imóveis, infraestrutura e florestal. E, por fim, corporate advisory, que é a parte de assessoria para fusões, aquisições, IPOs. Bastante coisa. E tudo isso soma aqueles 327 bilhões de AUM que você mencionou no fim de 2024. Isso, esse é o volume total que eles gerenciam ou assessoram. Tá, 327 bilhões é um número que impressiona. Mas como é que isso vira dinheiro no caixa da empresa? A mágica está nas taxas, imagino. Exatamente. A receita principal vem daí. Primeiro tem as taxas de gestão. É uma porcentagem que eles cobram sobre o volume de ativos que efetivamente paga a taxa. O tal do Fee-Earning IOM, ou FIAL. É tipo um aluguel que o investidor paga para eles cuidarem do dinheiro. Perfeito. E depois tem as taxas de performance. Essas funcionam mais como um bônus, né? Se o fundo vai muito bem e supera uma meta de rentabilidade, um benchmark. Tipo CDI, IPCA, mais alguma coisa? Isso. Ou até uma taxa fixa em dólar, a tal da hurdle rate. Aí a Vinci Compass ganha uma parte desse lucro extra. E essa estrutura de performance é sempre igual ou varia dependendo do tipo de fundo? Varia bastante. Fundos mais líquidos, tipo de ações ou crédito, geralmente apuram essa performance com mais frequência, talvez a cada 6 meses, 1 ano. Bateu a meta, paga a taxa. Entendi. Agora, nos fundos de prazo mais longo, como private equity e infraestrutura, a coisa é diferente. Eles costumam usar uma estrutura chamada European Waterfall. Cascata europeia. Como funciona isso? É, tipo assim, primeiro todo o dinheiro volta para o investidor, o principal que ele colocou, mais um retorno mínimo que é o hurdle. Pensa no IPCA mais 7% ou 8% ao ano em dólar, por exemplo. Ok. Primeiro, o investidor recebe o dele com juros. Exato.
Só depois que essa etapa é cumprida, se ainda tiver lucro sobrando, é que a gestora, a Vinci, começa a receber a parte dela. Geralmente é uns 20% desse lucro que excedeu o hurdle. É o chamado carried interest. Faz sentido, protege o investidor primeiro. E ainda tem mais alguma taxa? Sim, tem as taxas de assessoria, que vem daquela área de corporate advisory, ajudando em M&A, IPOs. Legal. E olhando o bolo todo de receita de taxas em 2024, como ficou a divisão entre essas áreas? Dá para ver onde está o foco maior? Olha, a diversificação chama atenção. Em 2024, a receita de taxas, o Fee-Related Revenue, veio 26% de Private Equity. Bastante relevante. Sim, depois 23% de Global IPNs, que cresceu muito por causa da Compass, aí 18% de Real Assets, 15% de crédito, 11% de Equities e 8% de Corporate Advisory. Mostra que eles não estão com todos os ovos na mesma cesta, né? Isso é bom para diluir risco. Com certeza, é uma fotografia bem diversificada. E quem compra esses produtos todos? Quem são os clientes da Vinci Compass? Imagino que não seja o pequeno investidor. Não mesmo. O perfil é bem mais sofisticado. A gente está falando de investidores institucionais, fundos de pensão, seguradoras, até fundos soberanos. E também pessoas físicas de altíssima renda, os High Net Worth Individuals. HNWI. Isso. E eles também trabalham muito com intermediários, tipo plataformas de distribuição que levam os produtos deles para esses clientes finais. E tem uma coisa interessante que você mencionou antes. Eles funcionam meio como uma ponte, né? Exatamente. É uma parte legal do modelo deles. Eles ajudam o investidor aqui da América Latina a buscar diversificação lá fora, em mercados globais, e, ao mesmo tempo, eles trazem o investidor gringo para cá para acessar oportunidades na nossa região. Essa conexão de capital é realmente um diferencial. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Como a Vinci chegou nesse ponto de ser essa plataforma pan-regional? Bom, a Vinci original, digamos assim, tem suas raízes em executivos com muita estrada no mercado brasileiro, né? Vários nomes importantes vieram do antigo Banco Pactual, depois o BS Pactual, como Alessandro Horta, Paulo Oliveira, Bruno Zaremba. Nomes conhecidos no mercado. Sim. Mas o grande pulo do gato, a transformação mesmo, foi essa combinação de negócios com o Compass Group, que eles finalizaram lá em outubro de 2024. Foi isso que criou essa estrutura atual, com presença em 7 países da América Latina, mais os escritórios nos Estados Unidos e Reino Unido. E por que essa fusão gigante com a Compass? Qual era a ideia por trás disso? A estratégia parece bem clara. Ganhar escala e alcance. A fusão trouxe de cara uma expansão geográfica enorme, uma rede de distribuição muito maior. Mais capilaridade. Exato. E também acesso a gestores globais para oferecer para os clientes aqui através da plataforma da Compass. E, claro, a expectativa financeira era de um aumento rápido no lucro recorrente por ação, o tal do FREC, que a gente já vai falar mais. Além da Compass, eles fizeram outras compras menores também, né? Fizeram. Em 2024 mesmo, compraram a Mave Capital, focada em agro, e a Lacan, de ativos florestais. Mostra que a estratégia de crescer via aquisições não parou na Compass, continua sendo um pilar importante. Então, o plano era esse, montar um campeão latino-americano de alternativos via M&A. E como eles se posicionam hoje? Qual a imagem que querem passar? Eles se vendem como a gestora independente e líder em ativos alternativos e provedora de soluções globais na América Latina. A ideia é ser a melhor combinação de conhecimento local profundo com acesso e capacidade global. E o mercado está comprando essa ideia? Parece que sim, pelo menos em termos de reconhecimento. Eles ganharam vários prêmios em 2024, em diferentes categorias, tanto no Brasil, Chile, quanto em premiações internacionais. É um sinal de que a marca tem força. E a agenda ESG, que está super em voga? Como a Vinci Compass lida com isso? Eles mostram que tem uma estrutura para isso, sabe? Tem um comitê de sustentabilidade, inclusive liderado por uma conselheira independente, e tem produtos específicos com foco nisso. Tipo? Tem o VCCAT, um fundo de infraestrutura climática que conseguiu a classificação artigo 9 lá na Europa pela SFDR, que é bem exigente, e tem a estratégia VIR, Vinci Interaction Return, com metodologia própria para medir impacto. Interessante. E para dentro de casa, eles fazem alguma coisa? Reportam algumas ações, sim,
Medem e compensam as emissões de carbono dos escritórios já pelo 5º ano seguido, disseram. Tem programas internos como Vince por Elas, para a equidade de gênero. E tem números sobre isso. Divulgaram que 31% da força de trabalho era feminina no fim de 2024 e afirmam que não tem diferença salarial por gênero. Falam também de mentoria, apoio a projetos sociais. Parece fazer parte da construção de uma imagem mais institucional, mais alinhada com o que se espera hoje, né? Sem dúvida. Ok, então já entendemos o negócio, a estratégia, o posicionamento. Agora vamos mergulhar nos números, que é o que a gente gosta, né? Como analistas. Como está a saúde financeira da 20 Compass, especialmente depois dessa fusão toda? Bom, eles usam IFRS, reportam em reais, como a gente falou, mas um ponto crucial é que a gestão usa muito umas métricas que não são exatamente as contábeis padrão, as non-GAAP. A principal delas é o FREE. Fee Related Earnings. Por que essa métrica é tão importante para eles e para quem analisa o setor? O que ela mostra que o lucro líquido normal não mostra? Ótima pergunta. O FRE é chave porque ele tenta isolar o resultado da operação principal, aquela mais recorrente, sabe? Ele pega a receita das taxas de gestão e tira as despesas operacionais diretas. E o que fica de fora? Fica de fora a taxa de performance, que pode variar muito com o mercado, ficam de fora os ganhos ou perdas com investimentos que a própria empresa faz e ficam de fora custos que não são do dia a dia, tipo os gastos gigantescos com a fusão da Compass ou a amortização de intangíveis que eles compraram. Entendi. É para ver a força do motor principal da empresa sem o ruído de coisas mais voláteis ou extraordinárias. Exatamente. É para medir a capacidade desse motor de gerar lucro de forma estável. E como esse motor se comportou em 2024, que foi o ano da grande virada? Porque se a gente olha a última linha do balanço, o lucro líquido caiu pra caramba, né? Foi de 220,6 milhões em 2023 para 118,2 milhões em 2024. Caiu muito, mas aí é que entra o fio. Essa métrica, a do motor, na verdade, subiu. Foi de 169,6 milhões em 2023 para 186,0 milhões em 2024. Opa! Então o lucro caiu por causa de eventos não recorrentes, mas a operação principal, medida pelo fio, cresceu. Exatamente. O lucro líquido apanhou feio por causa dos custos da aquisição e da integração da Compass. São despesas que, espera-se, não vão se repetir nesse nível. O fio ter crescido mostra que a base de receita recorrente, as taxas de gestão sobre um AUM que ficou bem maior, realmente aumentou. Mas tem um porém aí, né? Olhando mais de perto. Tem sim, e aqui a análise fica mais interessante. A margem EBITDA FRE, ou seja, a eficiência em transformar essa receita recorrente em lucro recorrente, essa caiu bastante. Foi de 39,1% em 2023 para 29,3% em 2024. Uau, isso é uma compressão de quase 10 pontos percentuais, é muita coisa. O que pode explicar isso? O motor cresceu, mas ficou menos eficiente? Pode ser uma série de coisas, né? Os custos da integração, mesmo os que se tornarem recorrentes, podem estar pesando mais do que o previsto, ou talvez a estrutura de custos da própria Compass que foi trazida para dentro seja mais pesada. Ou o mix de produtos mudou. Talvez os negócios da Compass tenham margens menores. Também é uma possibilidade. O mix de receitas mudou com a fusão. É um ponto claro para ficar de olho nos próximos trimestres. Essa margem vai se recuperar com as sinergias que eles prometeram, ou esse patamar de 30% é o novo normal para essa empresa maior e mais complexa? Boa pergunta. Margem pressionada é sempre um sinal de alerta. Agora vamos falar de caixa. Porque lucro no papel é uma coisa, gerar dinheiro de verdade é outra. A empresa está conseguindo transformar esse fluxo em dinheiro vivo, o caixa operacional que você chamou de oxigênio? O oxigênio da empresa. Isso. Ele está fluindo bem? Tá sim. E aqui a notícia é positiva. O caixa que veio das atividades operacionais foi bem forte em 2024. 209,8 milhões, bem acima dos 129,2 milhões de 2023. Ah, então isso confirma que a operação principal, o tal do motor, não só está gerando lucro recorrente, mas está botando dinheiro no caixa. Exatamente. A operação está gerando fôlego financeiro. Ok, a operação gera caixa.
Mas para onde foi parar esse dinheiro todo? Porque olhando a posição final de caixa, não parece que aumentou tanto assim. É porque esse dinheiro gerado foi usado em outras frentes. Primeiro, as atividades de investimento consumiram uma boa parte, 232,1 milhões em 2024. Isso foi principalmente para pagar as aquisições, né? Compass, Mavi, Lacan, foi um investimento pesado em crescimento. Entendi. Caixa saindo para comprar outras empresas. E teve mais alguma saída grande? Teve. As atividades de financiamento consumiram ainda mais, 429,2 milhões. Aqui a gente vê principalmente o pagamento de dividendos para os acionistas, que foi 203,2 milhões de reais. Bastante dividendo. Sim. E também recompra de ações, 90,3 milhões, além de pagamento de empréstimos e aluguéis. Ou seja, a empresa gera caixa na operação, mas usou uma parte grande para comprar crescimento e outra para remunerar o capital, tanto acionistas quanto credores. Esse uso intenso de caixa para M&A e para retorno aos acionistas nos leva direto para a pergunta sobre a dívida. Como ficou o balanço depois dessa movimentação toda? A empresa se alavancou muito? Se alavancou bastante, sim. O total de passivos deu um salto. Foi de 919 milhões no fim de 2023 para 1,64 bilhão no fim de 2024. Quase dobrou. Nossa, e o que mais pesa nesse 1,64 bilhão? Os principais componentes são empréstimos e financiamentos, que mais que dobraram, chegando a 861,5 milhões. Depois vem os passivos de aluguel, principalmente dos escritórios, com 119,5 milhões. E tem um valor relevante de passivos ligados aos planos de previdência da Vinci Vide Previdência, quase 375 milhões. E dentro desses empréstimos, tem alguma dívida específica que a gente precise prestar mais atenção? Alguma com regra mais apertada? Tem algumas que se destacam, sim. Existem 180 milhões em notas comerciais que são tipo debentures, né? Foram emitidas lá em 2022 e vencem entre 2027 e 2029. Essas têm aquelas cláusulas restritivas, os covenants. A empresa disse que estava cumprindo tudo no fim de 2024. Monitorar covenants é sempre importante. Que mais? Tem aquela emissão de 100 milhões de dólares em ações preferenciais conversíveis para o fundo Ares, feita em 2023. Ela é meio híbrida, parte conta como dívida, parte como capital. E tem também as obrigações futuras de pagamento, os earnouts, que dependem do desempenho das empresas que eles compraram, como a Compass e a Mavi. Entendi. Então, o resumo é, a dívida cresceu muito para bancar o crescimento via M&A. Ficar de olho na capacidade de pagamento e no cumprimento dos covenants é crucial daqui para frente. Exatamente. O perfil de risco mudou com essa alavancagem maior. Certo? Então, juntando tudo, temos uma empresa que cresceu muito via aquisições, ficou mais alavancada, está gerando caixa na operação, mas gastando bastante em M&A e retorno para o acionista, e viu as margens recorrentes serem pressionadas, pelo menos no curto prazo. Pensando como analistas, quais são os principais riscos e desafios que saltam aos olhos agora? O que pode atrapalhar essa história? Olha, o primeiro risco, e talvez o mais óbvio para qualquer empresa na América Latina, é o risco de mercado e econômico. O negócio da Vinci Compass é totalmente ligado ao humor dos mercados, né? Juros, inflação, estabilidade política. E não só no Brasil, né? Com essa presença pan-regional. Exato, uma crise no Chile, na Colômbia, ou mesmo a situação complicada na Argentina, onde a hiperinflação já está afetando os números deles, tudo isso impacta tanto o valor dos ativos que eles gerenciam, quanto a vontade dos investidores de colocar mais dinheiro. E a volatilidade do câmbio é outro fantasma constante. O real perdeu quase 28% para o dólar em 2024, isso mexe muito com os resultados. Além do cenário macro, que é meio que uma condição dada aqui na região, quais riscos são mais específicos da execução da estratégia deles? Aí eu diria que o risco de integração é gigantesco. Juntar as operações, as culturas, os sistemas da Compass, da Mavi, da Lacan, com o que já existia na Vinci e fazer isso funcionar bem em vários países diferentes é um desafio enorme. Se falharem nisso... Se falharem, adeus sinergias prometidas e olá estrutura de custos inchada e ineficiente.
E tem um ponto que acende um alerta aqui. A própria empresa reportou fraquezas materiais nos controles internos sobre os relatórios financeiros no fim de 2024. Fraquezas materiais nos controles internos, isso parece sério. O que significa na prática? Significa que os processos deles para garantir que os números publicados estão corretos e seguem as normas, IFRS e SEC americana, tinham falhas importantes. Coisas como controle de acesso a sistemas, controle sobre planilhas críticas. Isso depois de uma fusão desse tamanho. Preocupante. É preocupante, sim. Eles dizem que estão com planos para corrigir, mas é um sinal amarelo bem forte. Aumenta o risco de erro, de fraude, de precisar refazer balanço, sem contar os custos extras para arrumar a casa. O fato de serem uma Emerging Growth Company lá nos Estados Unidos dá uma folga temporária em algumas exigências, mas não elimina o risco. Um ponto crítico para acompanhar de perto, sem dúvida. Que outros riscos a gente deveria listar? Bom, tem o risco de captação, que é do próprio negócio. O futuro depende de continuar atraindo dinheiro para fundos novos ou para novas safras dos fundos antigos. E para isso, o desempenho passado e a confiança do investidor são chave. A briga por esse dinheiro é feia. E a burocracia, regulação? Exato, risco regulatório. É um emaranhado de regras, CVM, SUSEP no Brasil, CMF no Chile, SEC, FINRA nos Estados Unidos. É complexo e caro se manter em dia. E qualquer mudança, tipo as reformas tributárias aqui no Brasil, ou novas leis de proteção de dados, como a LGPD, podem ter impacto. E a gente não pode esquecer da cibersegurança, hoje em dia fundamental. Com certeza. Eles lidam com dados muito sensíveis de clientes, institucionais e de alta renda. São um alvo óbvio para ataques. E a competição também não dá trégua. Competem com quem, principalmente? Com os grandes bancos, especialmente na área de previdência, onde os bancões ainda dominam, e com outras gestoras especializadas em alternativos, tanto locais quanto globais. E, claro, tem sempre o risco de perda de gente-chave. É um negócio de pessoas, de talento. Reter os melhores gestores e executivos é vital. Por isso investem tanto em partnership, bônus. Ufa, acho que cobrimos bastante terreno. Tentando resumir a visão do analista aqui, a 20 Compass fez uma aposta ousada, se transformou num gigante dos alternativos na América Latina com um M&A agressivo, principalmente a fusão com a Compass. Isso. O negócio ficou mais diversificado, a base de receita recorrente cresceu, a operação está gerando caixa, Mas essa escala veio com um custo, né? A dívida aumentou muito, as margens recorrentes foram pressionadas, pelo menos por enquanto, e os riscos de integração são enormes, como mostram até as fraquezas nos controles internos. E tudo isso no meio da volatilidade que é a América Latina. É uma aposta alta na capacidade deles de executar bem e capturar sinergias. Então, a reflexão final que fica, o pensamento para levar para casa é esse. Eles construíram uma máquina impressionante, uma plataforma pan-regional com muita escala, muito alcance. A grande questão agora é, eles vão conseguir operar essa máquina de forma eficiente, de forma rentável? Vão conseguir integrar todas essas peças, navegar a complexidade regulatória, a volatilidade da região, para realmente entregar o valor que essa consolidação prometeu? Exatamente. É a pergunta de US$1 bilhão. Ou melhor, de 327 bilhões de reais sob gestão. E para quem quiser ir ainda mais fundo, talvez valesse a pena investigar o histórico de performance real dos fundos da 20 e da Compass ao longo dos últimos ciclos econômicos. Comparar isso com os concorrentes diretos pode dar pistas valiosas sobre a resiliência e a capacidade de gerar alfa dessa nova plataforma combinada. Aí sim a gente estaria falando do que realmente importa no longo prazo.